E aí, turma, estamos aqui no Auto Veículo TV, mais uma vez, outra vez, aqui na terça-feira de hoje, trazendo nada mais nada menos, aqui para falar sobre o mundo da eletrificação, no espaço que realmente eu fiquei surpreendido, muito empolgado com o que eu vi. Nada mais nada menos para falar sobre o mundo da eletrificação nas concessionárias GM e ninguém melhor do que ele para falar sobre isso aqui. Eu estou com ele, Rodolfo Sales, que nosso gestor do Grupo Dão Silveira aqui, que é responsável exatamente por toda a estrutura aqui das concessionárias da capital, que é a Espacial Veículos e a Natal Veículos. Rodolfo, seja bem-vindo ao Auto Veículo TV. Obrigado, meu amigo Ricardo Birão, pelo convite aí da Auto Auto Veículo TV, TV. Auto Veículo TV. E a eletrificação já é uma crescente no mercado desde 2023. 2023, realmente, o mundo aí emplacou mais de 14 milhões de veículos, né? Quase 18% de penetração, logicamente impulsionado pelo mercado da China, mercado europeu, mercado norte-americano. Mas aqui na capital Potiguar, eletrificação, essa mobilidade vem. Veio com toda a força. Eu não sou daqui, mas dizem que Natal é a capital de modinha e é mesmo. E a eletrificação vem porque tem seus benefícios, tá? Brincadeiras à parte, tem seus benefícios, né? Tem incentivo fiscal, tem o custo da manutenção do carro é bem menor, tem Menos componentes, né? menos componente, menos peça. Então, assim, tem isenção de IPVA. Na realidade, aqui não é 100%, no mercado pode igual, mas é 0,5%. Então, assim, acrescente, né? Essa mobilidade aí é muito importante. E Natal vem com quase 25% de penetração no mercado. Então, para a gente se entender, cada 10 carros vendidos em Natal, 2,5 são Ou elétricos. seja, aquilo que eu falei, eu venho falando já, e os caras às vezes ficam assim, rapaz, Birão, você é muito polêmico. Eu disse, não, não sou polêmico, eu sou sincero e autêntico. A gente falando da realidade exatamente do mundo da eletrificação, e um ponto que a gente vê bem positivo, e foi uma coisa que me admirou bastante no espaço lá, é exatamente ver exatamente o quanto as concessionárias, as marcas em si, não é isso, não é uma particularidade só da GM, mas a gente vê também as outras marcas também se posicionando com relação a isso. Mas o grande ponto é exatamente a preocupação com o uso do equipamento. Como você me falou, e falando um pouco aqui de Rodolfo, né? Falando em Rodolfo aqui, né? Que tem também a base, que também voltada ali para a parte da gestão e também da parte do pós-venda, que também pouca gente conhece, né, Rodolfo? A gente Verdade, fala verdade. sobre isso aí. Mas o mundo que a gente realmente vê hoje é exatamente cada vez mais os clientes preocupados não só em estar utilizando o carro da maneira correta, mas também de entender esse mundo da eletrificação, né? Conta mais um pouquinho sobre isso, dessa experiência que vocês estão tendo agora também, que a GM chegou com mais três novos produtos, né? Que ela tinha basicamente um produto e agora chegou ali com toda a força, trazendo inclusive aquela belíssima Blazer, né? RS, linda. Hoje a linha da GM está completa, não digo completa porque deve vir novidades, já tem burburinho aí que o Bolt deve voltar, mas hoje a linha da GM está com o Spark, que é o nosso carro de entrada, né, um carro de 159 mil, um jipinho extraordinário, Isso, vende muito bacana. bem, Espaço interno muito generoso. muito, muito generoso, né, vem atraindo muitos clientes. Temos a Equinox, temos a Blazer EV, que é um fenômeno, É. o carro é belíssimo. Quem tem a experiência de dirigir, passar um final de semana com esse carro, Irão, com certeza repensa. Inclusive, o carro tem test drive disponível na concessionária para você que está precisando, né, Exatamente. conhecer um pouco mais É um sobre o nicho carro. do cliente que a gente tá mergulhando, tá entendendo como é o comportamento desse cliente. E por último, agora, 40 dias atrás, teve a Captiva EV, que também veio muito ajustada em preço, em condição. Tá? Então, esses quatro carros é que hoje forma a linha GM e é um nicho de cliente que a gente vem entendendo. Tá? O comportamento do cliente é diferente, né? É, a forma que o cliente negocia é diferente. É um cliente que ele tem um entendimento de que o carro deprecia um pouco mais do que o carro a combustão, mas também ele tem a leitura de que é um investimento a médio e longo prazo. Normalmente o cliente do carro elétrico, do carro híbrido, ele não vai ter a troca tão. Tão precoce aquela troca de 24 meses, quando o Nuno fala, né? Não vai ter. E é uma curiosidade, Rodolfo, e é exatamente talvez um dos pontos que seja mais questionado, em relação exatamente com relação aos prazos de garantia. Hoje a GM também traz um posicionamento bem interessante sobre isso. E não é uma particularidade dela, né? A própria Toyota saiu na frente ali, abrindo aquele leque ali, que talvez só foi ela que impulsionou todo esse boom dessas garantias mais extensas. Isso, Comente um é. pouco Tem sobre uma, tem uma dúvida dos carros elétricos da GM. Hoje o carro elétrico tem 3 anos de garantia.
tá? Diferente do carro combustão tem 5 anos, é bom frisar. Mas a bateria do carro, ela tem 8 anos de garantia, Isso. como os demais concorrentes. Então, é o que mais preocupa hoje o É o, é o cliente. componente mais, É, mais comprometido, vamos assim dizer. é a bateria. Então, a bateria tem 8 anos de garantia, tá? E o cliente, ele procura entender muito sobre o carro. Ele vai no detalhe do carro, ele entende que as manutenções são manutenções irrisórias e que na troca do carro dele, ele vai ter uma depreciação maior, como a gente já falou. Tá? Sim. Então, assim, esse é um cliente muito interessante que a gente vai ter nessa experiência. O mercado de Natal cresce em relação ao Brasil, como a gente já falou, tem 25% de share, e a GM vem buscando o seu espaço ali dentro do que a gente tem de oferecer. Muito bom. E falando nisso, coisas bem interessantes, falando do Spark principalmente, que é o carro de entrada, hoje traz uma paleta de cores bem interessante, que é uma das coisas que, vamos dizer assim, a BYD trabalhou bastante nisso. Inclusive, eu tive num evento em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de realmente conhecer a nova geração de paleta de cor na geração 2025, que na verdade eles terminam fazendo essa geração em 25, 26, eles não devem mexer em muita coisa esse ano. E realmente eu fiquei bem impressionado exatamente com essa questão de ter uma paleta com oferta mais interessante, né? Que a gente trouxe, inclusive, aquelas cores vibrantes, aquele azul que é bem interessante, inclusive O chama Spark, bastante atenção. o Spark tem uma linha de cores bem interessante, né? Ele tem dois azuis, ele tem o azul boreal, que é o azul mais fechado, é aquele caneta Bic, É o Big. né? Ele tem o azul Atlântico, que é o que às vezes desperta mais interesse, que é o que a gente está expondo agora no Shopping Midway, que é o azul mais aberto, que é o azul Atlântico, que é cor do Oceano Atlântico. Sim. A GM tem 100 anos do Brasil, então ela vem nomeando os carros muito em referência a feito captiva, que tem cinza diamantina, que é chapada diamantina, tem. Mas voltando para o Spark, a gente tem o branco cupuaçu, é uma cor Finalmente trazendo uma fruta brasileira, né? branco cupuaçu. Temos o cinza redentor, Cristo O Redentor. Cristo Redentor. Temos o azul anil, temos o azul atlântico, o amarelo canário, que talvez seja a cor que Mais, é o mais vibrante, marca-texto, a marca-texto, é mais vibrante. Então, assim, a GM vem inovando, tem essas paletas de cores aí, e vem sendo muito bem aceito. É muito bem aceito. Não só o Spark, como também Captiva. A Blaze Equinox mais tradicional, tá? Mas o mais um preto, um preto, cinza, o cinza, o branco, o vermelho. vermelho. Mas a Captiva e Spark, ele vem bem com essa nova paleta de cores. Uma das coisas que sempre as pessoas perguntam bastante, assim, Birão, a questão da garantia dos carros, como é que funciona a garantia dos carros? Tem o plano de manutenção? Qual é esse plano de manutenção que tem? É por quilometragem, é por tempo? Uma curiosidade. Plano de manutenção igual ao carro a combustão, Convencional. convencional. Você pode entrar no site da GM lá e são revisões já pré-fixadas. Você entra lá, revisão de 10 mil quilômetros ou um ano, o que ocorrer primeiro, 20 Ou seja, mil, o primeiro contato após a compra seria com 10 mil 10 quilômetros. mil quilômetros ou um ano, o que ocorrer primeiro. Entendi. Entendi. E lembrando que, na verdade, ele não tem a necessidade de fazer troca de óleo lubrificante, né? As manutenções do Spark eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas acho que é R$ 200 a primeira manutenção, 800 a Os segunda. componentes praticamente de ajuste só. É só mais revisão e Troca de checklist. alguns fluidos também, que aí uma das coisas que exatamente chamam a atenção, às vezes as pessoas até perguntam, eu queria que você comentasse sobre isso. Que é exatamente a questão do arrefecimento das baterias, né? Por mundo pergunta assim, eu parei no semáforo, o carro estava fazendo um barulho como se fosse um eletroventilador funcionando. E, Birão, de fato, tem um eletroventilador, aí é exatamente isso que eu queria colocar aqui para a maioria, e é exatamente falar sobre isso. Que a maioria das pessoas não sabe que o carro tem um eletroventilador para refrigerar o pack de bateria que ele muitas vezes está sofrendo ali com a intempérie, tanto da retirada da carga, como também da regeneração, né? Comenta um pouco sobre isso, Adolfo. Exatamente, né? Tem esse cuidado de todas as montadoras de estar resfriando essa bateria, porque tem todo o impacto, não só da carga e da descarga dela, né? Como até a regeneração da bateria, né? O carro elétrico, quanto mais você tiver no uso urbano, ele está regenerando. Então, tudo isso varia muito a temperatura da bateria, então existe essa preocupação. O carro elétrico pega fogo? Cara, não pega fogo. Todos os carros elétricos que vieram a pegar fogo foi por alguma negligência. Ou falha de algum processo, Exatamente. como você falou, da própria negligência com relação ao fato do cara muitas vezes ter parado o carro em cima de algum componente, ter entrado em curto, alguma coisa. Colocou aquele carregador portátilzinho para carregar em cima do banco e todo componente, até um celular, ele esquenta quando está Aquece. carregando e aquece, pegou fogo no banco e
Falando em carregadores, explica um pouquinho sobre aquela questão do que hoje a GM ela tanto faz, ela disponibiliza a venda do carro e ela também disponibiliza também a venda da estação de carregamento também. Sim, hoje o Spark, Captiva, Equinox e Blazer, ela vem com um carregador portátil de 7 volts, então, mas o cliente tem a opção sim de comprar o wallbox, e aí tem variáveis os preços dependendo do que o cliente queira investir, né, Sim. que isso é um E investimento. tem os modelos de carga, né? Exatamente, tem os modelos de carga, tá? Lembrando, cada carro lá, o Spark tem 42 de bateria, 42 kW, né? Já a Captiva tem 49, aí você vai para ter 62, enfim. Então, o que você se adequar na sua casa, na sua residência, você vai lá, faz um investimento, então a gente também tem. Agora, a Blazer, você tem a opção de escolher. Tá? Você pode escolher o wallbox portátil ou residencial. Sim, Então, é um benefício que o carro da Blazer tem. bacana. Lembrando que a autonomia da Blazer hoje é uma autonomia bem considerável, né? A autonomia da Blazer hoje é 484 quilômetros, né? O da Equinox 443, do Spark 302, 303. Já com bateria de 68 watts, se não me engano, né? Isso, 68 watts. exatamente. Então, assim, é uma autonomia incrível da Blazer, isso pelo Inmetro. Quem está utilizando os carros, principalmente o Spark, que tem uma autonomia de 258, vários relatos de clientes, depoimentos, que o carro faz mais de 300. Sim, Tudo bem, porque tem a modo lá de regeneração que você sim. pode configurar. E também depende muito da maneira de quem conduz o carro, né? Tem aquele Total. cara que tem o pé mais pesado que vai consumir mais bateria, isso aí é fato, né? Exatamente, lá você pode configurar o carro lá, modo esportivo, modo conforto, né? E aí o carro chega até 320, 315 quilômetros de autonomia. Bom demais. Uma dúvida, e aí, para quem é aquele cliente que está buscando informações? Ele muitas vezes está assim, Mirão, eu estou querendo conhecer mais do carro, mas eu não tenho muito tempo. Como é que funcionam hoje os canais de atendimento hoje na Natal Veículos e na Espacial hoje, né? No canal de venda, Tem o canal de venda, tem o telefone lá, certo? é, o 3241 1000, 1000, tá? Temos o nosso site, você pode acessar o site, vai ter toda a assistência, você pode ir fisicamente aqui à loja, a Natal e a Espacial, tá? Isso. Então, tira suas dúvidas, é interessante e eu aconselho sim, não compra carro, seja eletrificado, seja combustão, sem fazer test drive. Sim. Faz o test drive, é no test drive que você sente o carro, o conforto, você tira as dúvidas com o vendedor, então acho não, tenho certeza que o test drive é a chave. Ou você bate o martelo, ou você vai. Eu costumava dizer na época da Nacional que quando eu fazia o test drive, o Vini até comenta bastante sobre isso, e aí, falando exatamente sobre essa questão, assim, Birão, qual é o grande fator de decisão do cliente? Sempre foi e é e vai ser o test drive, né? Assim, porque ele não só vive a experiência de poder conhecer um pouco mais sobre o produto, mas também, como você acabou de falar, tira as dúvidas sobre aqueles receios e muitas vezes aquela coisa, porque fulano me disse, ali já não é ninguém que está dizendo para ele, já é ele que está sabendo, então tudo fica diferente. E tem um senso de pertencimento, Birão. Você entra no carro que você já ajustou a sua avaliação, já ajustou a sua parcela, vai partir para o test drive, cara, ele se sente no carro. Então, o test drive, ele é a virada de chave. Provavelmente, test drive, fez o test drive, 80% do carro está comprado. E bacana, a gente essa semana, né, nessa última semana que passou, a gente teve a inauguração do Espaço EV. A Sá coloca aquelas imagens pra gente aí do Espaço EV que eu tive a oportunidade de fazer presente lá hoje. E aí tive como dar uma olhadinha lá nesse espaço. Olha que espaço bacana aí, ó. Ficou lindo, né? Ficou muito bacana. A Equinox aí, ó, com essa frente muito bacana. É muito imponente aí, o cockpit desses carros aí é incrível, é Lembrando que fantástico. tem um teto solar panorâmico gigantesco esse carro, né? Eu não tinha visto, não vi quando cheguei perto dela. Acabamento aí premium. Muito bacana essa parte do design gráfico que da parte voltada ali para Carro muito ajustado, sabe? é muito bacana, eu achei. E lembrando também que essa também ela é uma AWD, AWD, né? Um carro com tração permanente, né? Que é um conjunto bem interessante, né? Eu sempre falo com isso quando eu faço os treinamentos de condução, eu sempre comento exatamente sobre as diferenças aí o conjunto ao box aí, ó. Esse é o conjunto que pode ser negociado junto com a pode ser Blazer. negociado. Seria. E essa Blazer RS para mim, essa branca tá perfeita. Muito bonita mesmo. Ficou muito bacana, Rodolfo, o espaço, muito bacana mesmo, bem confortável, né? Teve assim, tem um espaço com as cadeiras, as mesas ali, a Sparkzinha aí, nessa combinação de cores eu achei linda, viu?
Muito bacana mesmo, espaço interno muito generoso. Essa questão dos assoalhos lisos Isso. dá uma amplitude muito boa. E o acabamento do Spark também é fantástico. A suspensão muito ajustada desse carro aí. Então, você que não conhece ainda, passa na Espacial, passa na Natal aí, faz um test drive. E esse carro aí ficou fantástico. Muito bacana, muito bom. E o Espaço EV precisava, sabe, Birão, ser inaugurado. Sim, Muitas concessionárias no Brasil já tinham espaço EV. A gente entendeu que precisava dar uma celeridade maior e o cuidado. E o evento de quinta-feira foi o segundo. Eu tinha feito um evento, acho que uns 60 dias atrás, né, o Electric Experience, que foi naquele momento para divulgar o Spark, para divulgar a Blazer. E aí eu trouxe nosso amigo Davi, da Zoom Charge, para tirar as dúvidas dos clientes que nós somos. O Grupo Dom Silveira é o maior revendedor de elétricos do Nordeste. pô. Então a gente vem com a mão acertada aí na venda de elétrico. E tinha dúvida dos nossos clientes. Quanto investir, se eu posso usar extensão, se eu não posso usar extensão, Isso qual é é boa. meu investimento inicial. Então tem investimento a partir de R$ 2.000. Sim, Então a gente chamou um parceiro nosso que tem vários eletropostos. Rio Grande do Norte vem com investimento gigante. Eu isso. participei há uns 60 dias atrás de uma palestra que teve no Sesc Senado, que teve pessoal até da Cosern. Falando A sobre a própria, estrutura. a própria Cosern, até 2030, pretende investir R$ 15 milhões, que eles estão chamando de linha verde, Sim, vem de Fortaleza até Recife. sim. Mas Natal hoje já tem o quê? Mais de 300, Rio Grande do Norte, perdão, tem mais de 300 pontos de Eletropostos. eletropontos, não, eletropostos tem mais de 130, 40% é em Natal, que são carregamentos rápidos, né? Sim, O carregamento tipo AC, que é o carregamento lento, corrente é o rede alternada, alternada. e o carregamento DC, que é a corrente contínua, que é o carregamento rápido de Mais 30 a 40 eficiente. minutos, mais eficiente. E aí, Natal já tem mais de 130 pontos. Então, assim, tá, a infraestrutura está avançando. Então, hoje você que tem dúvida de comprar o carro elétrico, já tem infraestrutura, já está melhorando e vale a pena. É uma das coisas que eu sempre comentei, sabe, Rodolfo? Que é, assim, as pessoas dizem assim, qual é o momento do carro elétrico? Eu disse, o momento do carro elétrico vai ser aquele momento realmente onde a estrutura se faz completa. E não é a estrutura só pública ou externa, mas muitas vezes, por exemplo, o cliente que mora numa residência, vamos assim falar ali, como é o meu caso, uma Nova Parnamirim, ali na região do Parque das Nações ali, que estou praticamente da onde a gente está aqui, eu estou a 18 quilômetros de distância. Então a minha média vai ser ó, ir e voltando ali Ah, 40, 50 quilômetros por dia no máximo, né? Então, assim, um carro que tem 250 quilômetros de autonomia, eu vou estar rodando a semana praticamente toda. perfeito, é isso mesmo. E uma das coisas que eu tenho visto bastante no condomínio são as pessoas exatamente colocando os conjuntos ao box. E basicamente eu não vejo ninguém carregando o carro todo dia. Não carrega, não carrega. Então, foi uma coisa que eu fiquei admirado, porque assim, a maioria das pessoas diz, não, se eu tiver um carregador, eu vou carregar todo dia. Eu disse, mas pra quê? É igual o celular. Se o celular tiver carregado, pra que você vai botar pra carregar? Tem esse mito que o carro elétrico é um carro urbano. Sim, De fato, se usa muito para o carro urbano porque ele regenera mais. Mas o carro elétrico, cara, você pode fazer qualquer tipo de viagem, desde que seja planejado. lógico. Você planejou, hoje tem vários aplicativos aí que você pode baixar no seu smartphone e aí você planejar sua viagem. A Fortaleza, a Recife, a Garanhuns, para onde for. Isso. E precisa ser viagem É planejada. porque tem exatamente aquilo. Muitas vezes as pessoas acham e acreditam que ele precisa de ter 100% de carga para poder seguir viagem. E normalmente não é isso, né, Rodolfo? Explica Não um é pouquinho isso, sobre isso. não é. O ideal é você carregar o carro igual ao smartphone. Sim, 20%, pouco abaixo de 20% carrega, porque é a carga que vai dar de 30 a 40 minutos, é a carga rápida. E isso. aí você vai ter uma vida útil da bateria melhor. E quando você puder, tá? Isso é uma orientação também da montadora e de todas. Você, pelo menos uma vez no mês, ou quando puder, você dá a carga lenta. Você dá aquela Fazer carga, um AC, como chama. porque a bateria ali é composta por várias células, e aí, quando você dá a carga lenta, ela regenera 100%. Porque Isso. você percebe também que quando você vicia a bateria de dar muitas cargas rápidas em eletropostos, a bateria carrega rápido, mas descarrega Na também mesma na velocidade. mesma velocidade. Então, quando você puder fazer uma carga lenta, é aconselhável. Outra pergunta que é bem pertinente com relação exatamente a essa parte do uso dos carregadores e do tipo do o uso do carro. Uma das coisas que todo mundo termina se perguntando assim, às vezes a questão do uso contínuo, como você está falando, de estar usando todo dia, e você necessariamente fazendo essa recarga todo dia, pode ocorrer o vício da bateria, dessa Não forma? deve ocorrer.
Sim. Pode ser que ocorra, porque tecnologia é um produto, mas não deve ocorrer, tá? Você pode carregar o carro todo dia? Pode, Sim. mas não precisa carregar o carro todo dia. Falando nisso, existe a questão das próprias aplicações e atualizações de software, né? Explica um pouquinho sobre como funciona essa parte. Precisa por quê? A eletrificação está aí, mobilidade está aí, então todo dia, hoje ainda não existe um padrão. Vocês lembram aí que quando vocês compraram o smartphone de vocês, hoje existiam vários tipos de carregadores. Tinham vários carregadores que vinham com 3, 4, 4 pinos, 5 pinos. exatamente, 5 pinos, porque para cada fabricante. Era um modelo. Então hoje não existe um modelo padrão ainda de pino ou de configuração para se carregar os carros. Então, a cada eletroposto que aparece ou a cada novidade, até que todo mundo se comunique, possa ser que algum tipo de veículo, e aí vai para a marca, tá? BYD, Leapmotor, Geely, todas aí, possa ser que não carreguem 100% exposto. Sim. Então, essa atualização de software de módulos está sendo recorrente em todas as montadoras para que possa o cliente não ter a dor de cabeça de fazer uma viagem ou programar e possa atender todos os Furar a eletropostos. viagem, Exatamente. né? Mas é como você falou, a questão dos aplicativos, eu acho que é bem pertinente a pessoa ter esse tipo de informação. A outra questão pertinente também é exatamente com relação à própria programação de viagem, você conhecer os pontos, entender como vai fazer um levantamento prévio para poder fazer uma viagem mais segura. E aí fica a dica, né? Vai fazer uma viagem, planejou a viagem, eu vou a Recife. Quais são, pelos aplicativos, quais são os eletropostos que tem até Recife? Ah, tem 2, 3 diferentes aqui. Tem a Tupi, tem a ZonCharge, tem OnCharge, tem vários. Então, vai dentro de Natal, Natal tem mais de 10 já, Sim, diferentes. Testa e vê quais são que está na tua rota de viagem, sim, para que não esteja dor de cabeça e não esteja surpresa. isso. E termina ficando mais fácil da pessoa trabalhar e assim, de se programar, né? E muito Ter confortável, Birão. Você, enquanto toma um café, faz um lanche ali, o carro já está carregado. Lógico que ninguém compara, ninguém pode comparar com abastecimento de bomba e bico com substância líquida, né? Isso aí não dá para Ainda comparar. não, tá? Ainda não, né? Mas assim, Ainda não, mas porque na existe. China já dizem que se troca uma bateria, você vai na China para fazer a carga da bateria rápida, você para o carro, vem um elevador, retira a bateria, coloca outra em 2 minutos e 46 segundos. Aí é tipo pit stop Fórmula 1. Stop normal. Então, ainda não, Ainda mas não vai chegou lá, chegar. não. Mas é isso, a questão da tecnologia é realmente uma coisa que cada dia que passa a gente realmente fica mais surpreso e cada vez mais, assim, empolgado até com a tecnologia da maneira como ela vem chegando. Uma questão que todo mundo pergunta e é uma dúvida também, com relação exatamente à parte da linha de estrutura, não só da parte de eletrificação, dos eletropostos e tudo, mas como funciona hoje para comprar o veículo, a questão do crédito, que é uma das coisas que todo mundo pergunta. Não, existe linha de crédito específica? Eu disse, rapaz, até onde eu saiba, é uma linha convencional. Mas me fala sobre isso. Linha convencional, a precificação é pelo CPF do cliente, então nada muda para o cliente que vai comprar um carro a combustão ou um carro elétrico, Sim, tá? Então ele vai fazer a avaliação do carro dele, ou dá o percentual de entrada e tem, logicamente, cada montadora tem sua condição, tem taxas subsidiadas pela montadora, isso, né? Então hoje a grande maioria tem taxas subsidiadas com taxa zero em 18 meses, 24 meses, 30 meses, dependendo do percentual de entrada. isso. Normalmente, devido à taxa Selic da gente tá 15%, normalmente é um percentual de entrada maior. Sim, Já se trabalhou aqui no Brasil com 40% de entrada de taxa zero em 24 meses, sim. mas hoje normalmente é 50%, 60% ou até 70%. Você- Tá? Depende aí de cada montadora qual nicho que vai. Ah, não, a GM está apostando no Spark e na Captiva. É o percentual de entrada menor com um saldo residual normalmente em 24, 30 meses. Ah, Isso. não, Captiva, perdão, Equinox e Blazer já é um percentual de entrada maior Maior, e um prazo menor. prazo menor. Mas a linha de crédito é a mesma para o carro a combustão, carro elétrico. Ou seja, entre mitos e verdades existe crédito para tudo. Para tudo. Para tudo. Entre mitos e verdades, se tiver o CPF limpinho, amigo, Desde dá que tudo tenha certo. crédito, dá tudo certo. Tudo certo. Esse negócio de você ficar com essa. Não, é porque não vai dar. Não, dá certo. Tudo dá certo. É só ter fé, esperança em Papai do Céu e pagar a conta em dia para poder dar certo. Não, não. Pode andar com eletrificado, zero de entrada, bota a Bíblia no Vai dentro do porta-luva, porta-luva encosta de carro e zero. bota os pés para frente e vamos embora.
Rodolfo, ainda falando ainda sobre eletrificação, quais os planos da GM para esse ano 2026? A gente sabe que chegou agora, como você mesmo falou, comentou sobre a Captiva, que foi o último produto que chegou agora mais recente. Mas a gente sabe, como você me falou, ela tinha o Bolt, que era realmente um carro que deu certo, vamos assim falar. Apesar de ter também um conjunto de bateria muito pequeno, que era uma das coisas que era uma crítica que tinha. Apesar que na Europa e nos Estados Unidos ele tem um conjunto de bateria um pouco mais elaborada, diferentemente do que ele tinha no Brasil. Algumas pessoas comentavam que essa questão da bateria seria exatamente por uma questão de custo, para trazer o carro mais em conta, mais barato e tudo. Comenta um pouco sobre essa questão. Bolt é um assunto a médio e longo prazo. é, a GM tem outras preocupações, tem outros planejamentos na realidade. Tocar até essa palavra aí, preocupação, mas tem outros planejamentos para 2026, como no segundo semestre, a Captiva híbrida. Sim, Então, Captiva boa. híbrida já comenta-se que vai ser no Q2, abril, maio, eu acredito que vai ser julho, Sim. tá? E aí 2026, 2027, perdão, deve vir Bolt até a casa de 200 mil, menos Sim. que 200 mil. O Bolt vai ficar entre o Spark e a Captiva, Sim. e com autonomia de 442 quilômetros. Aí ele já vem com o conjunto de bateria daquilo que já vocês Exatamente. falavam no passado ali, 2022, 2020, 20, na verdade foi a geração 21 que chama. Exatamente. Então ele vem com essa autonomia de 442 e na casa de até 200 mil. É o que é a especulação de que virá em 2027. Bom demais. E para esse mundo que tem da eletrificação, hoje cada vez mais os estoques estão aí, vamos assim dizer, ficando recheados com um leque de ofertas, né? E falar um pouquinho agora sobre a paleta de ofertas agora da Espacial Data Veículos. A paleta de ofertas você pega hoje o portfólio da Chevrolet, da GM. Também a gente tem 12 modelos, né? Do Onix, da Spin, da Montana, É o maior line-up que tem hoje, e 30% são elétrico. elétricos. Então, hoje GM aqui em Rio Grande do Norte fica com share de 12%, 13%. É o que a gente vem buscando aí. Essa é a ideia da montadora. A montadora colocou um share de 10,9% o ano passado e entregou. A gente ficou acima do nacional e ficou acima também do regional. Então, não muda muito. Até que o crescimento da GM é 3% em relação a 2025. E com os elétricos, se já a gente tem 30%, a gente deve buscar aí 3, 4% Dessa desse participação. nicho aí, dessa participação. Muito bom. E o mercado de Natal, como você falou, o mercado de Natal, ele é, como você usou o termo de modinha, mas ele é um mercado festivo, né? Quando tem novidade, todo mundo corre para cima. E é aquilo que eu falo, não deixe de aproveitar as ofertas hoje, que estão aí disponíveis aí na Natal Veículos, Espacial Veículos. Não se esquece, principalmente, de curtir lá a página específica lá do Instagram, o Instagram lá da Espacial e da Natal Veículos, só para poder deixar aqui registrado aqui, não, Sassá? Vamos deixar registrado aqui. Espacial, Autopeça, né? Espacial E Peças, Natal Veículos é o é o nosso canal, Instagram. É o o Instagram. canal onde você dá o start de tudo aí. É isso aí. E aí tem o site também, né? Que é o site lá. Qual é o site? www.espacialautopeças.com.br, Natalveículos.com. www.natalveículos.com.br. Bom demais. Show de bola. E o telefone, para que a gente não esqueça? Telefone aí eu acho que eu vou ter que filar, tá? Porque eu acho que é Fila 3241-1000. 1000, é. É esse mesmo aí. Eu toda vida eu fico na dúvida também. Eu disse, aparecer qual é o número de lá mesmo, para poder ligar. Mas é isso, Rodolfo. Estamos aqui exatamente falando sobre essa questão do mundo eletrificado. Fico muito feliz exatamente de trazer você aqui, representando uma marca tão importante quanto a GM. E principalmente parabenizar vocês por aquele espaço EV maravilhoso, muito bonito. Quem não teve a oportunidade ainda, vá até a Natal Veículo ou a Espacial Veículos para poder conhecer o espaço EV, que realmente vale a pena. Todos os produtos disponíveis para apresentação e test drive. Sem falar que você pode ter, como o Rodolfo mesmo falou hoje nessa entrevista aqui, exatamente a experiência de ter o pertencimento do veículo no ato do test drive. Então, não se esquece de fazer exatamente o test drive nessa sua visita para conhecer esse espaço EV. Suas considerações, Rodolfo, aí para Eu quero agradecer finalizar. pelo convite, Ricardo aí, e o canal da Auto Veículo TV, tá? É preciso, é necessário falar sobre eletrificação, falar sobre mobilidade, porque não é futuro, já é presente. Existem muitas dúvidas e ainda vão existir. Sempre. Então, tá na dúvida, escutou um burburinho, pesquisa, vai a fundo, tá? Não se precipita na tomada de decisão.
Eu acho que essa é a consideração, tá? Vem muito investimento pela frente, tanto Sim. das montadoras, quanto também do governo, de iniciativa privada, pública, Estrutura, né, que a gente tá estrutura. falando. Então, hoje a pessoa, o cliente que decide comprar um carro elétrico, um carro híbrido, ele tá num, já está no presente, não está no futuro. Então, tem muito benefício. Então, tem benefício aí de manutenção do carro, tem benefício de IPVA, tem benefício de uma série de coisas, de combustível que vai economizar, Topa o custo de uso, né, o custo muito de mais em uso do conta. carro, principalmente hoje que muitas pessoas já têm energia solar em casa, Isso. energia renovável. Geração própria. Então, eu quero fazer essa consideração. O Grupo Dom Silveira agradece também. A gente que agradece. Eu em nome da Espacial e da Natal, vamos fazer o test drive, vamos ter essa experiência com carro elétrico. Nós estamos fazendo a mudança de mindset, não só minha, mas do time de vendas, da diretoria, do cliente não ter aquele test drive de uma volta aí de 500 metros, 2 quilômetros, Isso. mas do cliente levar o carro para casa, de passar o final de semana Fazer com o uma carro. experiência. Rodolfo, você faz isso com 100% dos clientes? Não tenho como. Não, Não tenho como infelizmente. porque eu só tenho um modelo de test drive. Na realidade, dois, um na Natal e um na Espacial, mas eu tenho Spark, eu tenho Captiva, eu tenho Blazer, eu tenho Equinox. E aí a demanda é gigante, não dá para atender todo mundo. Mas se for agendado, se for organizado, Uma coisa dá para você, previamente organizada. dá para você dá- curtir o carro e tirar todas as suas dúvidas, que é extraordinário, Birão. Bom O demais. cliente pegou o carro na sexta-feira e entregou na segunda. Ele vai curtir o carro no final de semana, ele vai ter essa experiência única. E na segunda-feira é só escolher a rua. E eu acho que é um dos grandes fatores de decisão, realmente, é esse teste, esse modelo de test drive fora da casinha, vamos dizer assim, fora da Isso. caixa, vamos assim falar, porque às vezes aquele negócio, não, tem que andar aqui, dobrar aqui, às vezes o cara quer conhecer o carro de Quer uma. acelerar, quer desacelerar, quer. E às vezes é o que eu faço, eu já falei isso na época da Nacional, eu falava muito sobre isso, na época da Volkswagen, eu falava assim, o cliente ele quer ter um momento sozinho, ele quer ter o momento dele, ele, o carro e a mente dele para dizer assim, é isso que eu quero. Eu acho que é bem por aí essa questão Porque do até no test nosso. drive o vendedor tá aí. Aí, gostou? E aí? É, Cara, calma. Momento de compra do cliente, cada um tem o seu momento de compra. Tem um cliente que vem decidido já para fechar, escolher a sim. coisa, e tem um cliente que precisa daquele momento dele. Que é exatamente aquilo que a gente fala, muitas vezes falando sobre funil de vendas, as pessoas perguntam muito sobre isso, é uma das coisas que a gente mais faz hoje. Mas eu sempre digo, às vezes quando um cliente está no momento da busca, da pesquisa, ainda de construir a história, da ideia de realmente tomar a decisão de comprar, ele muitas vezes ele está precisando dessa experiência de realmente conhecer um pouco mais o produto para poder tomar a decisão. E tem vendedor que acha que na hora que faz o test drive o cliente vai comprar. Exatamente. Às vezes não é esse momento, sabe? Tá? Só para a gente colocar aqui, pontuar aqui mais uma vez sobre venda, né? Mas hoje o dia não era falar sobre venda, hoje o dia era falar do carro elétrico, falar sobre a GM. Agradecer ao meu amigo Rodolfo, mais uma vez, Rodolfo. Ricardo, obrigado Obrigado. pelo convite. Obrigado a todos aí do Grupo Dom Silveira, Natal Veículo Espacial, que sempre estão ali disponíveis A e porta está sempre sempre aberta. porta aberta. Muito obrigado aí por ter recebido a gente lá para poder conhecer o espaço. E não esquece, pessoal, curta, comenta, compartilha, clica aqui no seu joinha aqui para poder fazer esse vídeo chegar em mais gente. Não se esquece também de compartilhar para geral sobre esse conteúdo sobre o carro elétrico, falando um pouquinho aqui da história da Natal Veículos e da Espacial aqui do Grupo Dom Silveira. E não esquece também de acompanhar toda terça-feira tem episódio novo, então não esquece de seguir a gente e acompanhar aqui também aqui no Auto Veículo TV tudo sobre o mercado automotivo, falando sobre dica, novidade, tudo que se mexe, se treme, faz fumaça ou anda, que no caso do elétrico, a gente tá por dentro, beleza? Fica com Deus, valeu, obrigado, fui.